Olá, amados e amadas em Cristo Jesus, e eis-me aqui trazendo um novo vídeo. Compartilhem, dê lá o like, o joinha, se inscreva no nosso canal, não é? E eis que hoje é o dia 1º de abril. Eita glória, mais um dia que nos fez o Senhor. Mas tem um detalhe, muitas pessoas, se não a maioria, tem esse dia como o Dia Internacional da Mentira. Esse é o grande perigo que nós só começamos a notar verdadeiramente quando nós começamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje vamos abordar o perigo espiritual da mentira. O título desse vídeo vai ser A Verdade que Liberta e a Mentira que Aprisiona. E hoje, na verdade, nós vamos navegar em alguns versículos das Sagradas Escrituras, não é? Alguns versículos que tratam exatamente sobre este tema, não é? O texto base inicial vamos encontrar em João, capítulo 8, versículo 44. A Sagrada Escritura nos fala o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. E aqui nos fica uma pergunta: quem foi entre nós, que é uma coisa comum, corrente, normal, porque nós vivemos no meio deste mundo, que hoje não fez aquela pegadinha, não é? Aquela pegadinha com alguém e depois diz 1º de abril, não é verdade? Então isso é muito perigoso, né? O mundo hoje celebra o chamado Dia da Mentira, tratando a mentira como algo engraçado e inofensivo, mas precisamos entender uma verdade espiritual. Aquilo que o mundo trata como brincadeira, Deus trata como princípio espiritual. Você pode fazer isso brincando, mas Deus está nos observando e Ele tem esta visão de nós como um princípio espiritual. A Bíblia não nos apresenta a mentira como algo pequeno. Preste bem atenção, aqui neste versículo ele diz que o pai da mentira é o diabo. O que parece brincadeira, amados e amadas em Cristo Jesus, pode estar abrindo portas para hábitos espirituais perigosíssimos. Preste bem atenção o que aqui em João ele fala sobre ele foi o homicida desde o princípio. Quando profere mentira, fala o que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, amados e amadas, a mentira não nasceu na humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, não existia mentira, existia a criação. A mentira nasceu de uma rebelião espiritual. Satanás é chamado pai da mentira, enganador, acusador, enfim, não é? Nós já conhecemos. Toda vez que a mentira é normalizada, o caráter de Deus é substituído pelo caráter do inimigo, porque Deus representa a verdade, mas o diabo representa a mentira. Então que isso fique muito, muito claro mesmo, sabe? Fique muito claro a partir de então, né? Para que nós não estejamos dando espaço neste dia para essas pegadinhas que parecem brincadeiras, mas verdadeiramente são armadilhas espirituais.
nós podemos ver quando Satanás, lá em Gênesis 3:4, responde ao que Adão respondeu para ele, né? Ou melhor dizendo, ao que Eva respondeu para ele. Ele disse para ela, quando ela disse que Deus falou que era proibido comer aquele fruto, que ela disse que morreria, mas ele responde: certamente não morrereis. Essa foi a primeira mentira da história humana e foi disfarçada de coisa pequena. Quando aconteceu a mentira, o que é que veio em Eva? Primeira dúvida. Na dúvida, ele conseguiu distorcer a verdade de Deus. Depois, ela aceitou a mentira como algo natural e a queda. Amados e amadas em Cristo Jesus, Deus abomina a mentira, como está escrito lá em Provérbios 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então hoje, quando estava se pregando essa peça, né? Você, com aquela mentira, seus lábios tornou-se abominação diante de Deus. A palavra abominação significa algo que se refere profundamente ao caráter santo de Deus. Ele não aceita isso aí, não é? Outra coisa que a mentira faz, ela destrói relacionamentos. A mentira destrói relacionamentos, né? A gente vê, nós podemos ver claramente em Colossenses, né? Nós podemos ver lá em Colossenses, Deus falando exatamente isso. Colossenses 3:9, a parte do versículo diz: não mintas uns aos outros. E a gente acha tão interessante que algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: se for por mentira, ninguém vai para o céu, porque todo mundo mente. Amados e amadas, o pecado então está se tornando algo normatizado, o que isso é muito perigoso, porque a gente pode até enganar alguém por um tempo, mas a gente vai ter toda a eternidade para pagar. O que a mentira produz? A mentira produz quebra de confiança, distanciamento emocional, destrói famílias e cria crises espirituais. Muitas quedas espirituais, amados e amadas, elas começaram exatamente quando a gente verifica que com pequenas mentiras toleradas, ninguém cai de repente. Você vai chegando na beira do abismo e de repente você já está dentro dele, não é verdade? Então, amados e amadas, continuando, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 5, melhor dizendo, versículo 25, ele diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. É claro que nós somos os membros da igreja de Cristo na terra. E Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da nossa igreja. E como é que nós procuramos mentir um para com o outro? É isso, quando ele fala aqui, não é apenas para abandonar a mentira, é para abandonar a cultura da mentira, que é exatamente esta cultura que hoje está em voga no mundo. Essa cultura de 1º de abril, a pessoa diz uma mentira e acha aquilo comum e depois a pessoa se estressa, muitas pessoas brigam, muitas pessoas têm até problemas emocionais para depois a pessoa chegar a dizer 1º de abril. Eu tenho certeza que após esse vídeo, o dia 1º de abril vai ser um dia consagrado ao Senhor e não ao pai da mentira, não é? E aqui, já encerrando o vídeo, nós iniciamos, não é? Em João,
E vamos encerrar também o vídeo em João. Iniciamos o vídeo lendo o versículo 44 do capítulo 8, que diz, vou repetir: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vou ler só a parte A. Mas agora nós estamos encerrando no mesmo capítulo, no versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Eita, glória a Deus e aleluia. É a verdade, não é a religiosidade, é a verdade que liberta. E a verdade não está nas bandeiras, a verdade está aqui neste livro sagrado. Eu encerro lembrando, quem é o pai da mentira? É Satanás. Quem nos liberta é a verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for através de mim, que no caso é Cristo Jesus. Então, amados e amadas em Cristo Jesus, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, porque hoje mesmo pessoas da igreja fizeram uma pegadinha comigo. Eu só disse a graça e a paz, que Deus te abençoe. Eu não comentei nada, porque a cada um é cada um e cada um dá conta de si. Então eu encerro o vídeo agradecendo, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal e que esse vídeo possa abençoar nossas vidas, para que nós verdadeiramente possamos conhecer a verdade que liberta e não a verdade que falseia a verdade, que é a verdade do mundo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.